Professora, qual o real papel de Dom Pedro I na independência brasileira? Ele teria sido o condutor de um real movimento emancipatório, como alguns interpretam por seu papel na luta contra os portugueses na Bahia, em fevereiro de 1822 e julho de 1823, ou apenas uma peça da articulação entre a corte portuguesa e as elites brasileiras ou abrasileiradas para impedir que a independência efetivamente afetasse os interesses lusitanos, as ambições britânicas e as estruturas coloniais escravocratas? Qual é o papel que ele desempenha? Primeiro, essa independência, como você descreveu, ela não estava em pauta. Não houve esse movimento nacional, vamos libertar o Brasil, e esse pessoal pegou carona. Foi o contrário, né? Esse movimento foi dessas elites, os interesses portugueses que foram muito prejudicados com a abertura dos portos e o fim do exclusivo colonial, quer dizer, um período em que as mercadorias do Brasil só se vendiam através de Portugal e as mercadorias do resto do mundo só entravam no Brasil se passassem por Portugal, deixando impostos lá, o que fez a economia portuguesa ser muito rica no final do século XVIII. Né? O fim disso, com a chegada do rei e a abertura dos portos, é uma quebra na economia portuguesa fatal, da qual ela nunca vai se recuperar. Quer dizer, deixou de ter o Brasil, que era a principal fonte de riqueza para Portugal. E o Dom Pedro é um personagem, ele é um personagem que está vivendo aquelas coisas como outros personagens também, mas ele é uma instituição. Ele representa a monarquia. E a monarquia era tão fundamental como instituição, tão sólida, né, porque era a forma de governo mais conhecida no mundo, no Ocidente. Então, ter um príncipe aqui era essencial para que aqui continuasse a ser uma monarquia, né? Não as repúblicas que se tornaram as colônias hispânicas e que se fragmentaram e viveram revoluções e revoluções. Né? A ponto, essa coisa do príncipe era tão interessante que a Argentina quis importar um príncipe inglês para ser seu imperador, o México fez tentativas, então, por causa do caráter simbólico, mas também institucional. As cortes europeias certamente aceitariam com muito mais facilidade, não foi fácil, mas aceitaram um movimento que tivesse como personagem central um príncipe da Casa de Bragança, uma casa europeia importante, do que um bando de brasileiros que eram vistos com muito preconceito, né? Nem existiam, porque Portugal tinha mantido os brasileiros muito controladinhos ali, até apesar de ter favorecido suas elites. Então, ele é um homem que se transforma na ação. Ele viveu alheio a tudo, até o movimento de 1820. Em 21, ele vai ter um protagonismo naquelas rebeliões militares que obrigam Dom Pedro, Dom João a jurar a Constituição que iria ser feita, e ele, a partir daí, passa a frequentar o Conselho de Estado. Ele também tem a influência de algumas pessoas, o Conde dos Arcos, alguns militares que ele frequentava, muitos maçons, e essas pessoas tinham ideias que certamente influíam sobre o seu espírito. A principal delas, e a qual ele dedicou a vida, foi o constitucionalismo. Ele foi sempre um constitucional, apesar de suas tendências autoritárias. E temos que nos lembrar que a gente fala de Dom Pedro e tem uma imagem de alguém já muito maduro e até velho. Ele era, nesse momento, ele tinha 20 e poucos anos de idade. Nasceu em 1798 no Fico, eu acho que ele tinha 24, né? Não faz fazer as contas. 24. Mas, enfim, era um jovem, né? Um jovem sem muita cultura, mas com alguma cultura, muito inteligente, muito vivo, né? muito impulsivo também, o que atrapalhou muito sua vida, mas ele não era a nulidade com que tenta construir. O próprio grande biógrafo dele, que foi Otávio Tarquínio, vai mostrar isso num livro clássico.